E aí, pessoal? Como é que se come um elefante? Uma mordida de cada vez, né? Por isso que eu vou gravar esse vídeo em algumas partes menores, para ficar mais fácil de vocês assistirem ele, tá bom? Então vamos lá. Vou continuar aqui no que eu estava falando. Vamos entrar agora na discussão sobre desenho organizacional. E, em linhas gerais, é a representação no papel da estrutura da instituição. Lembra que a gente já conversou sobre estrutura e estratégia? O que é que vem primeiro? O ovo ou a galinha? O que é que vem primeiro? A estrutura ou a estratégia? Primeiro, a instituição desenha, imagina sua estratégia. Ou seja, primeiro ela define onde é que ela quer chegar, qual é a missão dela, quais são os seus valores, do que é que ela não abre mão, onde é exatamente, quantitativamente que ela quer chegar. Feito isso, desenhada, idealizada essa estrutura, essa estratégia, perdão, ela monta a sua estrutura. Como é que eu faço para não esquecer isso de jeito nenhum, Samuel? É só você pensar da seguinte forma. Primeiro, você tem que saber para onde você quer ir. Eu vou para Limoeiro do Norte. Depois, você começa a pensar em como é que você vai fazer para ir. Se eu vou de jegue, se eu vou de bicicleta, se eu vou de carro, eu recomendo, inclusive, não ir de jegue, mas dependendo do seu objetivo por lá, talvez valha até a pena. Mas perceba, a estrutura, se é um jegue ou um carro, vem depois da estratégia, que é onde você quer chegar. E aí, hoje a gente está conversando sobre estrutura. O nosso desenho organizacional é a representação no papel. É quando eu consigo mostrar para outras pessoas como eu enxergo a minha instituição. E aí eu tenho 3 gramas nessa brincadeira: organograma, funcionograma e fluxograma. O organograma diz respeito a como eu organizo os meus cargos. Organograma, organização. Você viu isso lá em Fundamentos. Não vem me perguntar sobre isso mais não, que não é possível que você não lembre que organização é a separação de coisas e pessoas. Você lembra disso, não é doido? Funcionograma é o quê? Funcionograma é a representação de tarefas e atividades. Eu vou colocar no papel qual é a função de cada cargo na minha empresa. E no fluxograma eu vou desenhar o fluxo de tarefas. Veja, funcionograma, funções. Fluxograma, fluxo. É muito óbvio, é muito fácil. Tu sabe disso mais do que eu. É porque você às vezes fica dando uma de doido para cima de mim. Mas eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. O organograma é essa parada que vocês estão vendo aí, ó. Você tá ligado? Ó, veja. Você vai ter os cargos da empresa. Esse é um tipo de organograma. Perceba que esse é o modelo divisional. Eu tenho divisões e eu tenho os cargos da minha estrutura. Aqui no funcionograma, perceba que eu tenho um recorte. Eu tenho uma parte da minha empresa e aqui eu tenho o cargo e o que é que diabo que esse cargo faz. Eu imagino que você não esteja conseguindo ler, mas eu vou traduzir isso aqui para você. Ó. Diretor de TI, faz o TI, faz o quê? Administra, coordena e planeja e executa as atividades. Cada cargo desse tem dizendo qual é a função dele. Funcionograma, função. Organograma, organização. Não dá para confundir, pessoal. É só se ligar no nome. Você pensa que não está ligado, mas você está ligado. Fluxograma é o quê? Definição de fluxo. Ele diz como um processo começa, como ele termina e o rolê que acontece entre uma coisa e outra. Fluxograma, fluxo. Veja, início. O setor de vendas recebe a solicitação, o funcionário verifica a documentação, ou seja, cada etapa desse eu estou adicionando valor àquela coisa. Por isso que eu fiz essa metáfora para vocês, mostrando o celular, acrescentei uma capinha e eu tenho um produto melhor. Isso é um processo. E eu tenho ferramentas para fazer com que isso aconteça. Eu tenho, por exemplo, o meu checklist, que é o quê? Basicamente, é uma lista em que eu consigo verificar tudo que é necessário que aconteça. Você faz checklist na sua vida e talvez nem esteja ligado nisso. Quando você vai no supermercado fazer compras, por exemplo, você coloca lá o que é que você tem que comprar, chocolatado, açúcar, adoçante, e você vai ticando cada uma das coisas. Se você não faz um checklist na sua feira, eu recomendo que comece a fazer, porque você vai economizar.
digo por experiência própria. Colocando lá na tua lista, você vai se policiar e vai comprar só o que precisa. E vai ficar evitando essas promoções meio maluca que não leva ninguém a nada. Mas o checklist não é usado só para coisas banais como feira. Banal entre aspas, né? Mas vamos lá. Ele pode ser usado também para várias coisas dentro da empresa. Para eu mapear um processo, ou seja, compreender como ele é, eu tenho que conhecer todas as suas etapas. E o checklist me ajuda perfeitamente neste exercício. E aí, essa ferramenta inicia um outro assunto, que é o que conhecemos como controle de processos. E eu vou, mais uma vez, encerrar o nosso vídeo para que ele não fique grande e você não encha meu saco dizendo que eu fiz vídeos muito grandes e você não teve paciência